A missão do padre jesuíta José de Anchieta construiu uma das capelas mais significativas para São Paulo. O padre dedicou o nome a seu anjo protetor e o bairro ficou conhecido como São Miguel. A gente está na Capela de São Miguel, fica no bairro de São Miguel, na cidade de São Paulo. Estamos no edifício, na igreja mais antiga do estado de São Paulo. Uma capela feita totalmente de barro, de taipa, né? Com utilização de mão de obra indígena, construída em 1622. É um monumento tombado pelo IPHAN, na esfera federal, no CONDEFAT, na esfera estadual, e pelo CONPRESP, na esfera municipal. Um dos mais importantes patrimônios históricos que a gente tem na atualidade. E você tem essa capela toda feita de barro, ainda preservada aqui no meio desse caos urbano. Ela foi construída pelos jesuítas, né, por ordem do Beato José de Anchieta, né, que era devoto de São Miguel. Então, oferece a construção da Capela São Miguel. E fica sendo Capela de São Miguel e que dá o nome ao bairro de São Miguel. Naquele tempo era um bairro rural, não tinha nada, né? Não, o local onde está a capela era um aldeamento indígena. Nós fizemos diversas prospecções arqueológicas que evidenciaram isso. Aqui você tem diversos enterramentos, inclusive enterramentos de crianças indígenas, né? Dentro da capela, inclusive, o que mostra que desde a sua construção já havia um convívio muito amigável, né, e uma assimilação de culturas entre os indígenas e os jesuítas. O interessante é que antes de se chamar São Miguel, os indígenas chamavam de Ururaí. E aqui se falava o Nhengatu, que era a mistura do tupi-guarani com o português. Nhengatu. A última restauração da capela foi iniciada em 2006 e durante o processo, quando foi retirado o altar, foram encontradas pinturas feitas diretamente na taipa pelos jesuítas. E pinturas muito raras, né? Porque sempre se teve a ideia de que São Paulo, nesse período, o período colonial paulista, era muito pobre de ornamentação, muito pobre de enfeites, diferentes do barroco, por exemplo, que é muito rico. E hoje está sendo estudado como uma das principais descobertas na história da arte paulista. A utilização de pigmentos e resinas de origem animal, pigmentos minerais que se produziam essas tintas, mas tudo isso está sendo cientificamente estudado. São colunas, né? Ele representa colunas com seus capitéis, que são esses acabamentos em cima das colunas, e uma pintura alegre. Você tem um sol ao fundo e de um lado uma lua, um outro sol sorrindo, o sol com o rosto, né? Bastante característica dessa época. A gente imagina que toda essa parede de fundo, essa parede do arco, que a gente chama hoje arco cruzeiro, que possivelmente na época que foi pintado era o fundo da capela, era a parede mais funda, fosse ela toda pintada. Outro aspecto interessante de você ver também é a construção dos nichos, né? Esse nicho, ou seja, esse buraco foi feito na parede, é um buraco escavado na taipa depois que ela porque a parede de taipa ela é socada, né, em camadas até sustentar a construção. E depois dela pronta, então se construiu, se fez o recorte desse nicho para colocar os santos. Então os santos ficavam nesses elementos construídos na parede.
Para descobrir a idade da peça, está sendo usado o método de datação por carbono 14. Caso seja confirmado, ela vai ser uma das pinturas mais antigas desde o descobrimento do Brasil. A restauração da capela mexeu com o seu entorno e mexeu com as pessoas do bairro também. Então você teve, a partir da restauração da capela, a restauração da praça, os prédios em torno se preocuparam na sua manutenção também. Quer dizer, ela se tornou muito mais atrativa, tem recebido visitantes em grande número, as pessoas do bairro se identificam com esse monumento, elas sabem que esse monumento retrata a história do bairro de São Miguel, que é já tão mal falado e tem lá os seus preconceitos todos, né? Então é importante para a população do bairro também. Essa restauração conseguiu resgatar um pouco dessa autoestima desse pessoal aqui também. A igreja foi reconstruída quando passou dos jesuítas para os franciscanos e desde 1939 vem sendo restaurada aos poucos. A última reforma foi a que mais marcou na história do bairro e pode ser conferida de perto por visitantes nas missas ou durante o tour guiado pelo local. Mais informações, capela de São Miguel Arcanjo.blogspot.com.